Bom dia, amado irmão. Bom dia, amada irmã. Neste domingo, dia 31 de maio de 2026, último dia deste mês, eu quero convidar você a parar por alguns minutos e colocar o seu coração diante da presença de Deus. Talvez você tenha acordado hoje carregando preocupações que ninguém conhece. Talvez existam lutas que você não consegue compartilhar, nem mesmo com as pessoas mais próximas. Você sorri por fora, mas por dentro existe um cansaço que só Deus consegue enxergar. Muitas vezes, chegamos ao final de um mês pensando em tudo aquilo que ainda não aconteceu, as portas que permaneceram fechadas, as respostas que não chegaram, os sonhos que continuam esperando. Mas nesta manhã, em pleno tempo pascal, somos lembrados de uma verdade poderosa. O Deus da ressurreição continua trabalhando. Quando Jesus saiu do sepulcro, ele provou que nenhuma situação é definitiva para aqueles que confiam no Senhor. A pedra foi removida, a morte foi vencida, o impossível se tornou testemunho da glória de Deus. Talvez hoje exista alguma pedra diante da sua vida, uma pedra chamada medo, uma pedra chamada enfermidade, uma pedra chamada desemprego, uma pedra chamada solidão, uma pedra chamada dívida, uma pedra chamada ansiedade. Mas o mesmo Deus que removeu a pedra do túmulo continua removendo obstáculos diante dos seus filhos. A palavra de Deus nos diz em Isaías 41:10: Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. Que promessa maravilhosa! Deus não disse que nunca enfrentaríamos dificuldades. Ele prometeu estar conosco em cada uma delas. E talvez seja exatamente disso que você precisava se lembrar nesta manhã. Você não está caminhando sozinho. Deus está ao seu lado. Antes mesmo de você abrir os olhos hoje, Ele já estava cuidando dos detalhes do seu dia. Antes mesmo de você fazer esta oração, Deus já conhecia cada necessidade do seu coração. Há alguns meses, chegou ao nosso canal o testemunho de Maria Aparecida Ferreira, uma costureira de 58 anos, moradora do bairro Jardim das Palmeiras, em Campinas, São Paulo. Ela escreveu contando que havia passado meses muito difíceis. Seu pequeno ateliê quase fechou. As contas estavam acumuladas. Ela orava diariamente, mas sentia que Deus estava em silêncio. Em uma manhã de domingo, parecida com esta, ela decidiu fazer algo simples. Em vez de pedir respostas imediatas, resolveu apenas agradecer a Deus por ainda estar viva, por sua família e pela oportunidade de começar mais um dia. Ela contou que aquela oração mudou sua maneira de enxergar a situação. Os problemas não desapareceram naquele instante, mas a paz chegou primeiro. Pouco tempo depois, novos clientes começaram a aparecer. Uma antiga parceria foi restaurada. Aos poucos, aquilo que parecia impossível começou a mudar. Hoje, ela testemunha que Deus estava trabalhando mesmo quando ela não conseguia perceber. Quantas vezes isso também acontece conosco? Nós olhamos apenas para aquilo que os nossos olhos conseguem ver, mas Deus vê muito além. Nós enxergamos o presente, Deus já está no futuro. Nós vemos a dificuldade, Deus vê a vitória. Nós vemos a porta fechada, Deus vê a chave. Por isso, neste início de oração, eu quero pedir que você entregue ao Senhor todas as suas preocupações. Não carregue sozinho aquilo que Deus está disposto a carregar com você. Respire profundamente e diga em seu coração: Senhor, eu confio em Ti. Mais uma vez: Senhor, eu confio em Ti. Talvez você não tenha todas as respostas. Talvez você não saiba como algumas situações serão resolvidas. Mas você conhece aquele que controla todas as coisas. E isso é suficiente. Neste domingo de tempo pascal, lembre-se de que a ressurreição não é apenas um acontecimento do passado. Ela continua produzindo esperança hoje. O Cristo ressuscitado continua restaurando famílias, continua curando corações, continua fortalecendo os cansados, continua abrindo caminhos onde parece não existir saída.
e nesta manhã Ele também deseja tocar a sua vida. Permita que esta oração alcance cada área do seu coração. Permita que a presença de Deus renove sua esperança, porque o Senhor ainda está escrevendo a sua história. E o capítulo que você está vivendo agora não é o final. Vamos continuar nossa oração, entregando ao Senhor todas as áreas da nossa vida e permitindo que sua paz governe nosso coração neste novo dia. Agora, querido irmão e querida irmã, eu quero convidar você a abrir ainda mais o seu coração diante de Deus. Talvez existam situações que têm roubado a sua paz há muito tempo. Preocupações financeiras, problemas familiares, conflitos dentro de casa, incertezas sobre o futuro, questões de saúde, sonhos que parecem distantes. Muitas vezes, essas preocupações se acumulam silenciosamente dentro de nós. Continuamos vivendo, trabalhando, cuidando das responsabilidades diárias, mas carregamos um peso invisível que vai consumindo nossas forças pouco a pouco. E quanto mais tentamos resolver tudo sozinhos, mais cansados nos sentimos. Jesus conhecia essa realidade quando disse em Mateus 11, 28: Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Observe que Jesus não disse, resolva tudo primeiro e depois venha. Ele simplesmente disse, venha. Venha cansado, venha preocupado, venha ferido, venha sem respostas. Venha exatamente como você está, porque o Senhor é especialista em restaurar aquilo que a vida desgastou. Nesta manhã, eu acredito que Deus deseja renovar suas forças. Talvez você esteja emocionalmente exausto. Talvez tenha passado noites sem dormir. Talvez esteja enfrentando uma batalha que ninguém conhece. Mas o Senhor vê cada lágrima que você derramou em silêncio. Ele conhece cada oração feita entre lágrimas. Ele conhece cada momento em que você pensou em desistir. E Ele está dizendo ao seu coração hoje, continue caminhando, eu estou com você. Há algum tempo, recebemos o testemunho de Carlos Henrique Souza, motorista de aplicativo, morador do bairro Santa Cruz, em Belo Horizonte, Minas Gerais. Carlos contou que passou por um período muito difícil após perder uma importante fonte de renda da família. As despesas aumentavam a cada mês e a ansiedade começou a dominar seus pensamentos. Ele acordava todas as manhãs já preocupado com o que poderia dar errado, até que, em uma oração matinal, ouviu uma frase que marcou profundamente seu coração. Não enfrente o dia sozinho, entregue primeiro o dia a Deus. Naquela manhã, antes de sair para trabalhar, ele fez uma oração simples. Nada extraordinário, nenhuma palavra complicada. Apenas disse, Senhor, eu não consigo carregar tudo isso sozinho. Toma conta do meu dia. Segundo o seu testemunho, algo mudou dentro dele naquele momento. Os problemas ainda existiam. As contas ainda precisavam ser pagas. Mas o medo perdeu força. A confiança começou a crescer. Meses depois, sua situação financeira começou a melhorar gradualmente. Mas ele afirma que o maior milagre aconteceu antes. Deus restaurou sua paz. Isso nos ensina algo muito importante. Às vezes, Deus muda primeiro o nosso coração para depois mudar as circunstâncias. Porque quando a paz de Deus ocupa o nosso interior, passamos a enxergar a vida de forma diferente. O apóstolo Paulo escreveu em Filipenses 4:6-7: Não andeis ansiosos por coisa alguma. Antes, em tudo sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus pela oração e súplica, com ações de graças, e a paz de Deus guardará os vossos corações. Que promessa maravilhosa! A paz de Deus não depende das circunstâncias. Ela não depende da economia. Não depende da opinião das pessoas. Não depende do que está acontecendo ao seu redor. Ela vem diretamente da presença do Senhor. E é essa paz que estamos buscando nesta manhã. Talvez você esteja entrando em um novo mês com muitas perguntas. Como será junho? O que acontecerá com minha família? O que acontecerá com meu trabalho? Como vou superar esta dificuldade? São perguntas legítimas.
Mas existe uma verdade maior do que todas elas. Deus já está no mês que ainda nem começou para você. Enquanto você vê apenas o presente, Deus já vê o amanhã. Enquanto você está preocupado com o próximo passo, Deus já conhece todo o caminho. Por isso, nesta manhã de domingo, escolha confiar, mesmo sem entender tudo, mesmo sem enxergar todas as respostas, mesmo sem saber exatamente como Deus irá agir. Confie, porque a fé não significa ter todas as explicações. A fé significa acreditar no caráter de Deus, mesmo quando não compreendemos os seus caminhos. E o Deus que ressuscitou Jesus dentre os mortos continua operando milagres, continua abrindo portas, continua restaurando famílias, continua fortalecendo os cansados, continua sustentando aqueles que colocam sua esperança nele. Eu não sei qual é a sua necessidade mais urgente hoje, mas Deus sabe. Eu não conheço a luta que você enfrenta, mas Deus conhece. Eu não consigo ver o que está acontecendo dentro do seu coração, mas Deus vê. E neste exato momento, sua presença está alcançando você. Feche seus olhos por um instante, se possível, e diga: Senhor, eu entrego minhas preocupações em tuas mãos. Mais uma vez, Senhor, eu confio no teu cuidado. Permita que essas palavras desçam do seu pensamento para o seu coração, porque Deus está ouvindo. E o Pai que escuta suas orações continua trabalhando em seu favor, mesmo quando você ainda não consegue perceber. Querido Deus e amado Pai, neste momento, continuamos diante da Tua presença com humildade e confiança. Nós chegamos até aqui porque reconhecemos que precisamos de Ti. Precisamos da Tua força quando as nossas forças acabam. Precisamos da Tua luz quando o caminho parece escuro. Precisamos da Tua paz quando o coração está inquieto. Precisamos do Teu amor quando nos sentimos sozinhos. Pai, neste domingo de tempo pascal, lembramos que Jesus venceu a morte e ressuscitou gloriosamente. Por causa da ressurreição, sabemos que a esperança nunca morre. Por causa da ressurreição, sabemos que nenhuma dor dura para sempre. Por causa da ressurreição, sabemos que o Senhor continua transformando finais em novos começos. E é por isso que colocamos diante de Ti todas as áreas da nossa vida. Senhor, visita agora cada pessoa que está rezando esta oração. Visita aquele coração que está cansado de lutar. Visita aquela mãe que chora pelos filhos. Visita aquele pai preocupado com o sustento da família. Visita aquele jovem que busca direção para a sua vida. Visita aquele idoso que sente o peso da solidão. Visita aqueles que estão enfrentando enfermidades. Visita aqueles que carregam dores emocionais escondidas. Que a Tua presença alcance cada um neste exato momento. Pai amado, nós Te pedimos, derrama a Tua paz sobre os corações aflitos. Existem pessoas ouvindo esta oração que sorriem para todos, mas choram quando estão sozinhas. Existem pessoas que carregam preocupações que ninguém conhece. Existem pessoas que perderam a esperança depois de tantas decepções. Mas Tu conheces cada história. Tu conheces cada lágrima. Tu conheces cada batalha travada em silêncio. E nós cremos que nenhuma oração feita com fé é ignorada pelo céu. Lembro-me do testemunho de Ana Paula Martins, enfermeira, moradora do bairro Vila Nova, em Joinville, Santa Catarina. Ela contou que passou meses cuidando de sua mãe gravemente enferma. Durante esse período quase não dormia. Trabalhava durante o dia, cuidava da mãe durante a noite. Seu corpo estava cansado, sua mente estava cansada, seu coração estava cansado. Houve momentos em que ela se ajoelhou sem saber o que dizer. As palavras faltavam, as forças faltavam, mas ela continuava apenas repetindo: Senhor, segura a minha mão. Que oração simples, que oração poderosa. Senhor, segura a minha mão. Ela testemunhou que, mesmo antes das circunstâncias mudarem, começou a sentir uma paz que não conseguia explicar. Uma certeza de que Deus estava presente. Uma certeza de que ela não estava sozinha.
uma certeza de que havia alguém sustentando aquilo que ela já não conseguia sustentar. E é exatamente isso que eu acredito que Deus deseja fazer nesta manhã. Talvez você esteja tentando carregar sozinho um peso que não foi feito para carregar. Talvez esteja tentando resolver sozinho problemas que precisam ser colocados diante do Senhor. Talvez esteja exigindo de si mesmo uma força que apenas Deus pode dar. Por isso, neste momento, entregue tudo ao Pai. Entregue suas preocupações. Entregue seus medos. Entregue suas inseguranças. Entregue seus projetos. Entregue sua família. Entregue seu futuro. Porque Deus cuida daquilo que é colocado em suas mãos. Pai querido, nós também te pedimos por aqueles que estão enfrentando dificuldades financeiras. Tu conheces as contas que precisam ser pagas. Tu conheces as portas que ainda não se abriram. Tu conheces as oportunidades que ainda não chegaram. Senhor, abençoa o trabalho dos teus filhos. Abençoa aqueles que procuram emprego. Abençoa aqueles que empreendem. Abençoa aqueles que trabalham diariamente para sustentar suas famílias. Concede sabedoria, direção e provisão. Pai amado, abençoa também os lares. Onde existe divisão, leva reconciliação. Onde existe mágoa, leva perdão. Onde existe frieza, leva amor. Onde existe tristeza, leva alegria. Que a tua presença reine dentro de cada casa representada nesta oração. E neste domingo, último dia do mês de maio, queremos agradecer, sim, agradecer. Porque muitas vezes focamos apenas naquilo que ainda falta. Mas hoje queremos lembrar das bênçãos que já recebemos. Obrigado pela vida. Obrigado pela saúde que ainda temos. Obrigado pela família. Obrigado pelo alimento. Obrigado pela proteção. Obrigado pelas vezes em que o Senhor nos livrou sem que sequer percebêssemos. Obrigado pelas portas abertas. Obrigado pelas portas fechadas que nos protegeram de caminhos errados. Obrigado pela tua fidelidade que nunca falhou. Pai, aumenta a nossa fé. Quando o medo quiser falar mais alto, aumenta a nossa fé. Quando a dúvida aparecer, aumenta a nossa fé. Quando os problemas parecerem maiores que as promessas, aumenta a nossa fé. Ajuda-nos a lembrar que servimos ao Deus do impossível, ao Deus que abre mares, ao Deus que derruba muralhas, ao Deus que multiplica o pouco, ao Deus que ressuscita a esperança, ao Deus que continua realizando milagres. E nós declaramos nesta manhã, não caminharemos sozinhos, não enfrentaremos este novo dia sozinhos, não entraremos no novo mês sozinhos, porque o Senhor vai à nossa frente. O Senhor luta por nós. O Senhor cuida de nós. E o Senhor jamais abandona aqueles que colocam sua confiança em Ti. E agora, querido irmão e querida irmã, chegamos ao momento mais importante desta oração. O momento de falar diretamente com Deus. Onde você estiver neste instante, una seu coração ao meu. Se possível, feche seus olhos por alguns segundos. Respire profundamente e permita que a presença do Senhor envolva a sua vida. Ore comigo. Pai amado, Deus de bondade, Deus de misericórdia e Deus de amor, eu me coloco diante da tua presença nesta manhã de domingo. Obrigado por me permitires acordar mais uma vez. Obrigado pelo dom da vida. Obrigado pelo teu cuidado durante a noite. Obrigado porque, mesmo sem perceber, tua mão esteve sobre mim e sobre minha família. Senhor, neste momento eu entrego todo o meu dia em tuas mãos. Entrego meus pensamentos, entrego minhas decisões, entrego meus projetos, entrego minhas preocupações, entrego minhas lutas, entrego tudo aquilo que pesa em meu coração. Pai, tira de mim toda ansiedade. Tira de mim todo medo, tira de mim toda insegurança, tira de mim toda tristeza que tenta roubar minha esperança. Enche-me com a tua paz, enche-me com a tua presença, enche-me com a tua força, que eu possa caminhar neste dia sabendo que não estou sozinho. Jesus, guia meus passos, protege minha família, guarda minha casa, guarda meu trabalho, guarda minha saúde,
Guarda meus caminhos. Livra-me de todo mal visível e invisível. Livra-me das armadilhas que eu não consigo enxergar. Livra-me de decisões erradas. Livra-me do desânimo. Livra-me de tudo aquilo que tenta me afastar da tua vontade. Senhor, eu entrego diante de ti os sonhos que carrego em meu coração. Tu conheces meus projetos. Tu conheces meus pedidos. Tu conheces minhas necessidades. Tu sabes exatamente aquilo que preciso neste momento. Por isso, eu escolho confiar, mesmo sem entender tudo, mesmo sem ver todas as respostas, mesmo sem saber como acontecerá. Eu confio em ti, porque tu és fiel, porque tu és bom, porque tu nunca abandonas os teus filhos. Pai, abençoa também cada pessoa que está participando desta oração, que nenhuma delas termine este mês da mesma maneira que começou. Que tua graça alcance suas vidas, que tua paz visite seus corações, que tua providência chegue às suas necessidades, que milagres aconteçam segundo a tua vontade. E agora, com fé, eu quero fazer algumas declarações sobre a sua vida. Receba estas palavras em nome de Jesus. Eu declaro que Deus está cuidando de você. Eu declaro que Deus está abrindo caminhos onde você não consegue enxergar. Eu declaro que Deus está fortalecendo seu coração. Eu declaro que Deus está renovando suas forças. Eu declaro que Deus está preparando bênçãos que ainda não chegaram ao seu conhecimento. Eu declaro que nenhuma luta será maior do que a presença do Senhor em sua vida. Eu declaro que a esperança será restaurada. Eu declaro que a paz de Cristo governará sua mente e seu coração. Eu declaro que você entrará neste novo mês acompanhado pela graça de Deus. Eu declaro que o Senhor irá à sua frente. Eu declaro que o Senhor será sua proteção. Eu declaro que o Senhor será seu sustento. Eu declaro que o Senhor será sua força. E se você crê, diga dentro do seu coração: Amém, Amém, Amém. Agora, rezemos juntos a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livre-nos do mal. Amém. Antes de encerrar, quero lembrar você de algo muito importante. Talvez existam batalhas que ainda não terminaram. Talvez algumas respostas ainda não tenham chegado. Talvez certas portas ainda estejam fechadas. Mas não permita que isso apague sua fé. O mesmo Deus que cuidou de você até aqui continuará cuidando amanhã. O mesmo Deus que sustentou você durante este mês continuará sustentando no próximo. O mesmo Cristo ressuscitado que venceu a morte continua caminhando ao seu lado. Por isso, levante a cabeça. Continue confiando. Continue orando. Continue acreditando. Porque Deus ainda está escrevendo capítulos maravilhosos da sua história. Se esta oração falou ao seu coração, escreva nos comentários: Eu confio nos planos de Deus para a minha vida. E compartilhe esta oração com alguém que precisa começar este domingo com esperança. Que o Senhor abençoe sua manhã. Que o Senhor abençoe sua família. Que o Senhor abençoe seu novo mês. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tenha um domingo abençoado e cheio da presença de Deus.